Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 5. Ô bênção. Deus é bom. Vou pregar uma mensagem para vocês agora, uma palavra que Deus me deu, muito simples até, mas que eu creio que vai falar conosco. Juízes 5, eu vou ler só alguns versículos, versículo 15 a 18. Antes de eu começar, levanta bem alto sua Bíblia e diga aí: essa é minha Bíblia. Eu sou. Eu tenho. E eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Tema de hoje: Deus tem um cântico de vitória para você. Diga aí: Deus tem um cântico de vitória para mim. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus tem um cântico de vitória. Fala de verdade assim, faz a pessoa, fala, ministra profeticamente: Deus tem um cântico de vitória. Deus tem um cântico de vitória. A palavra de Deus diz assim no versículo, Juízes capítulo 5, versículo 15. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio, contra os poderosos de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de você, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levavam a vara do comando. Também os príncipes de Isacar foram com Débora. Isacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Rubem houve grande discussão. Por que vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Rubem houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão, e Dan, por que se deteve junto a seus navios? Asser ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que arriscou a sua vida, bem como Naftali nas alturas do campo. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a Tua palavra ao nosso coração, que venha um tempo agora de ministrar, Senhor, saúde e vida sobre nós, em nome de Jesus, amém. Quinta-feira Deus falou conosco sobre multiplicar. Precisamos multiplicar os nossos dons, nossos talentos, aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, amém? Sexta-feira Deus falou conosco que muita gente começa e não termina o que começa. Precisamos perseverar, precisamos continuar firmes. Ontem Deus usou Oséias para falar sobre obediência. Precisamos obedecer diante do gigante, diante das batalhas, obedecer quando Deus manda a gente pescar jogar a rede novamente, e a gente já tentou. Hoje de manhã Deus falou conosco sobre ter visões, sonhos, usar a criatividade, a imaginação. E nessa noite Deus quer falar com você sobre vitória. Deus tem vitórias para nós. Quando nós multiplicamos, perseveramos, sonhamos, obedecemos, Deus tem vitória para nós. Deus tem vitória. A maioria das nossas vitórias vão chegar na nossa vida quando a gente aprender a multiplicar o que Deus tem colocado nas nossas mãos, quando aprendemos a perseverar no que Deus tem mandado a gente fazer, não desistir, quando a gente aprende a obedecer e continua ouvindo o que Deus está falando. É assim que a vitória vem na nossa vida, quando a gente segue os sonhos, aquilo que parece impossível, parece distante demais, e a gente crê, e Deus abre portas, e Deus faz os seus milagres, porque a gente não parou de caminhar. E aí sim a gente começa a dizer: agora eu entendi o que Deus queria fazer na minha vida. Quando a gente lê esse texto, no período dos juízes, Israel teve muitos altos e baixos. Era um tempo onde se levantava um juiz, Israel vencia, depois ele se afastava de Deus e caía. E aí os inimigos se levantavam e prendiam e o oprimiam. E eles eram frequentemente oprimidos por causa da distância de Deus na vida deles, pelos invasores, pelos inimigos. Então Deus às vezes tinha misericórdia deles e levantava líderes carismáticos, cheios do Espírito,
como Gideão, amém? Líderes carismáticos que se levantavam aqui como Débora, porque esse é o cântico de Débora, é uma mulher, e você pode imaginar que naquele tempo, uma mulher convocar os homens para a guerra, ser uma juíza, é um negócio sobrenatural, é um negócio diferente, a gente não vê muito isso. No Velho Testamento não é tão comum, mas nós temos a Débora aqui, que ela se levanta, e ela é uma profetisa, e ela vai convocar o povo para a guerra, ela vai dizer, olha, tem esses cananeus aí que invadem a nossa terra, o nome do líder deles é Jabim, ele entra e destrói, e ele comanda, mas agora nós vamos se levantar para devastar, para repreender toda a malignidade deles, e isso vai acontecer de uma maneira assim, diferente. Eles vão vencer essa batalha, e por isso que ela tem um cântico de vitória, mas ela vai contando no cântico para nós, detalhes do que está acontecendo. Ela vai mostrando para a gente coisas diferentes, que a gente não percebe, porque a gente acha que as nossas batalhas, elas vão ser sempre assim, Deus vai nos dar a vitória, vai acontecer tudo do jeito que a gente espera, e na verdade no cântico ela vai contando o que algumas tribos fizeram. Por isso que o cântico é interessante. Ela não está só cantando. Eu acho que talvez não fosse assim, mas quando eu vi a história do cântico, parece mais um rap do que um cântico. Ela está contando o que está acontecendo. Ela está dizendo, olha, teve o pessoal que se levantou, foi ao nosso favor, mas teve gente também que não quis saber, e ela vai contar por que essas pessoas não quiseram saber. Isso eu achei muito legal. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que depois que ela venceu a batalha, veio uma celebração, uma alegria, algo novo. E eu quero dizer o que eu sinto nesse texto, o que Deus falou no meu coração. Deus tem um cântico de vitória. Deus tem um cântico de vitória. Eu não sei se vai dar certo o que eu quero fazer. Eu já não estou muito afim de pregar, tudo bem para você? Eu estou mais afim de ministrar, posso? Amém? Deixa eu explicar o que eu quero fazer aqui. Faz aí um sol aí, não, faz um dó que é mais fácil. Isso. Faz uma segunda menor, a terceira menor, isso, bem devagarzinho, vai de novo, mais uma, pegaram a melodia? Bom, Deus está fazendo aqui, está enchendo a boca da Débora de cântico, ela está enchendo. A Bíblia fala que vários que venceram a batalha, eles receberam cânticos de vitória. Miriam fez um cântico de vitória, ela tocou com seus tamborins, e quando a gente começa a sentir a vitória do Senhor, quando a gente começa a sentir a presença de Deus, aleluia, quando a gente começa a sentir o Espírito Santo, Ele vai nos enchendo da boca, palavras de vitória, Ele vai dizendo, ei, você pode sim, Deus tem algo para fazer na tua vida, não é a mesma coisa, não é apenas mais uma campanha, eu tenho algo para fazer aí na sua vida, e Ele vai enchendo a minha boca de vitória. Eu não sei, agora eu quero fazer, bem baixinho, Otávio, agora bem baixinho, eu quero que você coloque uma palavra nessa melodia, uma palavra. Qual é o seu cântico de vitória? Acorda! Qual é o seu cântico de vitória? Qual é a palavra que está no seu cântico? Eu não vi. Tem uma palavra no seu cântico de vitória. A minha é, Deus proverá. Então faz aí, Otávio. Vou fazer do meu jeito aqui. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Eu não sei. Qual é o cântico? Qual é a palavra que está aí dentro do seu coração? Você tem uma aí, Lu? Faz. Não pode demorar. Quem tem, vem. Vem, Rogerinho. Como nunca antes, como nunca antes, Deus proverá como nunca antes, como nunca antes, Deus proverá como nunca antes,
Deus proverá como nunca antes. Deus proverá como nunca antes. Eu não vou me abalar, pois Ele está comigo. Ele proverá. Eu não vou me abalar. Deixa Deus encher você de um cântico de vitória, meu irmão. Ele está comigo. Deixa Deus encher você de um cântico de vitória. Ele proverá. Oh, aleluia! Se você tem um cântico de vitória, Como nunca antes. Ele Proverá como nunca antes. Ele proverá. Como nunca antes. oh, Deus proverá. Deus proverá como nunca antes. Como nunca antes. Deus proverá como nunca antes. Eu quero que você olhe para os seus problemas hoje. Eu quero que você olhe para as suas dificuldades. Eu quero que você olhe para aquilo que você acha que é impossível. Eu quero que você olhe para aquilo que você acha que não pode mudar. E você vai dizer para você mesmo hoje. Você vai pregar para você. Há um cântico de Deus. Deus manifesta a glória dele no meio do cântico. Ele manifesta a glória dele no meio do cântico. É, meu irmão. Quando Deus manifesta a glória dele, querido, os problemas ficam pequenos. Levanta sua mão comigo agora e olha para esse problema que você está enfrentando. Eu fico pensando quando o povo de Israel venceu os inimigos e Miriam dançou com seu tamborim. Eu fico imaginando Deus enchendo você de alegria hoje e dizendo para você: eu tenho uma porta aberta para você. Eu tenho uma porta aberta para você. Ei, você acha que a vida é isso? Você acha que a sua vida é sempre igual? Mas eu tenho uma porta aberta para você. Ah, meu irmão, Débora se encheu de alegria e ela começou a cantar. Os nossos inimigos foram derrotados. Ah, os inimigos foram derrotados, porque Deus lutou por nós, porque Deus pelejou por nós. Deus proverá. Como nunca antes. Ei, Como nunca antes. Ele proverá. Deus proverá. Deus proverá como nunca antes. Deus proverá como nunca antes. Deus proverá. Eu tenho uma porção de Deus dentro de mim. Oh, a minha fé vai fazer atravessar portas, portas, portas se abrem. portas se abrem, portas se abrem, Portas se abrem. portas se abrem. E eu vou atravessar. Eu vou atravessar. É, Eu vou atravessar. deixa Deus encher você de autoridade. Deixa Deus encher você de autoridade. Portas se abrem. Vou atravessar. Oh! Eu quero ouvir só você aí na arquibancada. Tem um exército aí na arquibancada. Levanta a tua mão aí e diga aí: portas se abrem. Portas se abrem. Ministra para nós, diga aí mais uma vez. Quem está aqui embaixo recebe. Portas se abrem. Só mais uma vez, diga aí. Como uma onda chegando. Eu vou atravessar. Todo o povo de Deus que crê nessa porta que Deus está abrindo agora, levanta a sua mão e diga aí: Portas se abrem. Ainda que eu não Portas veja, se abrem. ainda que eu não entenda, força portas agora. se abrem. Força essa porta diante se abrir, de meu irmão. mim. Força essa porta se abrir, meu irmão. Força. Ainda que eu não Pela fé ela se entenda, abre. Pela fé ela se abre. veja,
pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias Agradado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus O céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja, será arrebatada você crê? num piscar de olhos. Esse é o nosso cântico da vitória. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Oh! Pega essa pessoa que está do teu lado agora. Faz uma oração por ela, rápido, não perca tempo, dessa unção. Diga a ela que Deus tem provisão, diga a ela que Deus tem algo pra gente, portas para se abrir na vida dela. Oh Deus, queremos hoje romper, Senhor. Queremos romper. Queremos romper. Queremos romper. Aleluia. Oh, batiza-nos, batiza-nos, batiza-nos. Renova-nos. Renova-nos. Ore lava xerica lava lava xere lava. Aleluia. Portas se abrem, tetos são quebrados, barreiras são rompidas. Ei, balança, oh, aleluia! Vitória, 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 vitória.
impedirá? Se Ele está, quem impedirá? Se Ele está, quem impedirá? Ninguém, quem impedirá? Se Ele está, quem impedirá? Se Ele está, quem impedirá? Escute. Juízes 5:17, na parte B, Débora começa a cantar com uma certa ironia. Ela diz assim: por que Dan se deteve junto aos seus navios? Senta um pouquinho. É interessante porque a batalha estava acontecendo, a luta sendo levantada, e ela convoca o povo de Israel. Ela chama as 12 tribos e fala: olha, vamos nos unir para guerrear. Mas a tribo de Dan, ele era uma tribo que trabalhava com comércio, ela tinha envolvimento com os cananitas, ela vendia coisas, ela tinha os seus navios. E Débora vai dizer o seguinte: olha, Dan, por que vocês não vieram? Por que vocês ficaram aí preocupados com seus navios? E aqui tem uma lição para nós. Os danitas, aqueles que eram dessa tribo, eles estavam tão envolvidos com as coisas desse mundo, as preocupações, os seus trabalhos, as suas ansiedades da vida, que eles não perceberam a importância da batalha. Eles não enxergaram a guerra que estava chegando, e como o povo de Israel precisava de ajuda. É interessante a gente perceber, porque eles agiram com uma certa indiferença. Era mais ou menos assim: imagina que eles eram comerciantes ou vendiam coisas e trabalhavam ali, e de repente chega uma carta de um arauto assim, e fala assim: Débora, a juíza, está convocando todas as tribos para que vocês possam guerrear conosco, para que a gente possa ser livre dessa opressão. Olha que forte. E aí eles olharam e falavam assim: bom, vamos pensar bem, né? Se a gente for nisso, a gente vai acabar tendo problemas, nosso comércio, a nossa vida, nosso trabalho, a gente vai se enrolar aqui. Vamos fazer que a gente não está ouvindo, vamos falar que a gente manda um dinheiro, uma ajuda, qualquer coisa. E eles se viram lá com essa batalha. É uma situação interessante, porque eu fiquei pensando nisso, o que isso representa para nós hoje? Representa para nós. Como é que a gente lida com o chamado de Deus, com essa pressão que a gente vive? Eu não sei se você acredita nisso, mas há uma grande batalha sendo travada contra os nossos filhos, como eu falei, contra os nossos adolescentes, contra as emoções que eles vivem, pensamentos. E às vezes a gente não enxerga isso, a gente não enxerga que Deus está nos convocando para essa batalha. E a gente age às vezes dessa maneira, a gente fala: olha, eu estou preocupado aqui com as minhas coisas. Essa semana Deus falou comigo uma palavra sobre isso muito forte. Deus falou: Klaus, não confunda a sua obrigação com a sua missão. Eu não sei se dá para entender o que eu estou dizendo. Todos nós temos obrigação: sustentar, ajudar, né, manter, pagar as nossas contas. E a gente tem que fazer as nossas obrigações, mas às vezes a nossa obrigação está tomando o lugar da nossa missão. E você está tão ocupado com as suas obrigações, que são justas, amém, queridos? São justas, mas Deus está chamando você para a missão. Há uma guerra sendo travada agora, nesse lugar, meu irmão. Por que eu estou ministrando dessa forma? Porque eu quero que gente saia daqui avivada hoje. Eu quero que aquele que entrou aqui coxo, manco, volte a andar. Aquele que entrou cego espiritualmente, volte a enxergar. Aquele que entrou aqui, querido, mudo, não conseguia falar das coisas de Deus, volte a falar das coisas de Deus. Aquele que não conseguia escutar a voz do Espírito, volte a ouvir a voz do Espírito, meu irmão. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou cansado de ouvir
jovens, adolescentes pensando em suicídio. Eu não aceito isso, meu irmão. Deus está nos chamando para a guerra, meu irmão. Eu não estou dizendo que eu não tenho as minhas obrigações. Como eu disse, Deus falou comigo: Klaus, não confunda as suas obrigações com a sua missão. A sua missão não é as suas obrigações. As suas obrigações é aquilo que você tem que fazer para viver. Mas eu te dei uma missão, e você vai cumprir a missão que eu te dei. Há uma trombeta soando, há um grito de guerra sendo levantado. Há uma igreja que ora, há uma igreja que intercede, há uma igreja que clama, há uma igreja que louva, meu irmão. Nós temos que entender isso. Olha que texto lindo esse cântico. Débora, inspirada pelo Espírito Santo, escreveu algo interessante, que falou comigo: Klaus, você precisa entender isso. Você não entendeu, você ainda não compreendeu que pessoas vão ficar indiferentes à guerra, pessoas vão ficar indiferentes à batalha, mas não importa, porque ainda que elas sejam indiferentes, elas não vão roubar a tua vitória. A tua vitória vem das minhas mãos. Se você crê na tua vitória, fica de pé aí, glorifica o Senhor. Aleluia. Tem gente que vai ser indiferente, querido. Tem gente que você vai falar para ela: eu estou passando uma batalha na minha saúde. E falar: o problema é seu, eu tenho que cuidar das minhas obrigações. Tem gente que você vai dizer: olha, eu estou passando uma batalha em casa. O problema é seu, eu tenho que cuidar das minhas obrigações. Mas tem gente que vai dizer: não, não, o problema é nosso. Nós vamos enfrentar essa batalha, nós vamos guerrear. E se tem um exército aqui de Deus de oração guerreando nesses 4 dias, diga, levanta a tua mão aqui, diga aí: Senhor, estamos prontos para guerrear. Rompe. Aleluia. Aleluia. Chega dessa indiferença, chega dessa aceitação, chega dessa obrigação tomando lugar da missão. Como nós vimos aí na sexta-feira, a missão é dele, mas todos nós estamos engajados porque fazemos parte da tribo, da nação, do sacerdócio. Mas senta que tem mais. A segunda frase de Débora é incrível. Ela diz assim, deixa eu achar aqui para você ler comigo, versículo 16b, vamos voltar um pouquinho para trás. Ela diz assim: e entre as facções de Rubem houve grande discussão. Por que vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Rubem houve grande discussão. Eles ficaram discutindo e não fizeram nada. O que está dizendo o texto é mais ou menos isso. Débora mandou uma convocação, disse: olha, Rubem, precisamos de você. E aí tem uma coisa que vem na minha cabeça, isso aqui daria para fazer uma peça. Rubem pegou e falou assim: peraí que nós temos que reunir aqui e ver se essa convocação a gente tem que aceitar. Aí reuniram os seus líderes e disseram: bom, Débora é uma mulher, está convocando a gente para a guerra. E começou a discussão: será que uma mulher pode convocar a gente para a guerra? Será que uma mulher é juiz? E aí eles começam a discutir ali sobre o que está acontecendo da batalha. E de repente o texto fala: e vocês ficaram ali discutindo nos seus currais e a flauta soando. A flauta é a flauta da batalha, a flauta é a flauta da guerra. Mas aí vocês tinham mais coisa para discutir, e vocês não pararam de discutir, entende? E a guerra aconteceu. Enquanto a guerra estava acontecendo, você ficou discutindo as suas vontades, os seus quereres, os seus desejos. E essa é uma lição para nós tremenda para o dia de hoje. Ah, se não é do meu jeito eu não faço. Eu não gosto de quem me convocou. Eu não curto aquele líder. Eu não gosto dessa pessoa. Eu não acho que está... Irmão, enquanto você está discutindo isso, a guerra está acontecendo. Enquanto você está discutindo isso, as coisas estão acontecendo. Deus chamou pessoas diferentes, Deus chamou gente diferente, Deus tem autoridades diferentes. A ideia do texto é que houve uma falta de ação, muita conversa, muita coisa. Ah, eu não gosto disso, eu não vou naquilo. Quando eu comecei o projeto do Mentoring, eu achava incrível, porque tudo que a gente falava com o Mentor fazer, o Mentor falava assim: eu não gosto disso. Era assim ou não era?
até a hora que a gente ia. Eu lembro quando a gente foi distribuir comida na rua, e aí, não, porque comida na rua não, mas é benção, mas não, mas é perigoso, não, mas e foi uma confusão até a hora de ir. Depois, quando nós voltamos, eu vi alguns jovens conversando entre si, falaram assim, olha, acho que a gente tinha que fazer isso todo mês que vem nós vamos num bairro tal, que era muito mais perigoso do que a gente foi. Eu fiquei olhando e falei, mas vocês são terríveis, né? Por quê? Porque a gente entra nessas discussões e não faz o que tem que fazer. Está soando uma trombeta hoje, meu irmão. Você pode sair para casa hoje e falar, eu fui indiferente, eu tenho preocupado com as minhas coisas. Ou você pode ir para casa hoje e dizer assim, sabe, eu não gostei desse jeito que o Klaus pregou, está faltando palavra. Eu falei para você que hoje eu queria fazer diferente, dá licença. Mas aí você fica discutindo, enquanto Deus está derramando a graça dEle e a bênção dEle nesse lugar. E quando eu estou vendo gente ali que se abraçou agora e ficou orando, eu não sei o que Deus está fazendo ali, mas eu sei que Deus está fazendo. Há um som da flauta. Não tem flauta, mas tem sax. Me ajuda aí, Felipe. Há um som da flauta. E os guerreiros, quando ouvem o som do sax, eles vão se posicionando para a batalha. Eles param de discutir, eles param de reclamar, não é do meu jeito, não é do jeito que eu gosto, não é do jeito. Eles começam a dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eles preparam a sua espada, eles preparam-se para a batalha, eles começam a glorificar, eles começam a se encher. Tem discussão demais, irmão, tem gosto demais. Aí na minha cabeça eu fico imaginando assim, o primeiro dia eles se reuniram e tal, e disseram, não, é uma batalha, acho que a gente tem que ajudar, vamos ajudar, mas a gente não está pronto, vamos fazer mais uma reunião. Sabe esse negócio de mais uma reunião? Aí vamos fazer mais uma. Aí eles fizeram mais uma no dia seguinte. Aí não, porque eu voto a favor, o outro voto contra, aí eu acho que agora não é a hora, vamos esperar para ver o que dá. Aí eles decidiram fazer mais uma reunião. Aí virou uma confusão, virou uma discussão. No final eles chegaram à conclusão que Débora era uma mulher, então acho que não devia ajudar. E Débora faz a pergunta, por que vocês ficaram discutindo enquanto a flauta estava soprando? O que a gente está discutindo enquanto o diabo está roubando as nossas crianças? O que a gente está discutindo, querido, enquanto as pessoas estão indo para o inferno? O que a gente está discutindo enquanto os nossos jovens estão se cortando? Nós temos que se levantar em autoridade, meu irmão. Deus está fazendo o toque da guerra aqui nesse lugar hoje. Deus está fazendo o toque da guerra. Aleluia. Mas eu não gostei. Mas não era para você, era para Deus, era o jeito que Deus queria fazer. A primeira coisa que eu quero quebrar aqui hoje, quero romper aqui hoje, é esse demônio da indiferença. Amém? É o demônio da indiferença, da obrigação tomando o lugar da missão. Porque você tem tantas obrigações para cumprir que você não consegue cumprir a missão. Eu quero repreender isso. O segundo que eu quero repreender é esse demônio da confusão, de criar problemas, de criar, eu não sou, eu não estou vendo, eu não concordo, eu não aceito. Repreende isso aqui nesse lugar, meu irmão. Eu não quero deixar que o movimento do Espírito Santo pare nesse lugar. Eu não estou dizendo que nós não temos problema, nós vamos ter problema, mas eu estou dizendo que tem uma guerra para se levantar. Enquanto a gente fica discutindo se Débora tem autoridade ou não, o inimigo está tomando terreno. Mas quando você se levanta, o soar da flauta, louva! O Espírito Santo vai enchendo a sua vida. Você vai se enchendo de autoridade e vai dizendo, eu vou guerrear. Eu tenho algo para fazer nessa batalha. Agora, a terceira tribo é mais engraçada de todas. Essa eu achei mais legal. Versículo 17b. Eu não sei se eu vou achar facilmente aqui, mas eu vou tentar. Houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos seus navios? A gente já falou sobre Dan. Azer ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Gente, nós estamos falando de batalha, é um cântico de vitória. E Azer ficou na praia. Não, você não entendeu o que ele está falando.
Enquanto estava a luta, fumaça subindo, gente morrendo, cabeça rolando, e a Zé tomando água de coco, sentado, tomando sol. Falei, eu mereço isso. Não é assim que a gente faz? Eu mereço isso. Bem nas minhas férias eles vão escolher uma guerra para fazer. Eles podiam ter escolhido no mês passado. Agora, bem no meu dia de férias, você quer que eu guerreie? Eu acho isso engraçado, porque eu acho que a gente é muito assim. A gente não percebe, mas a gente age dessa maneira. A gente está lá, a gente está reclamando. Então chegou a carta de Débora lá, a convocação. E a Zé estava lá com água de coco no meio da praia, curtindo as suas baías, tirando selfie. Amém? Tudo bem? E aí chegou a Débora falando, estamos convocando todo Israel. Há uma batalha acontecendo, há uma guerra acontecendo. E aí a Zé falou, não vai dar. Hoje não vai dar porque eu estou muito ocupado com as minhas obrigações, com as minhas necessidades. Gente, eu não quero ser pesado demais, mas será que a gente não tem sido assim? Distraídos às vezes, preocupados com as nossas coisas, perdendo um senso de responsabilidade e compromisso. Eu disse para você agora há pouco que um pai às vezes traz o seu filho uma vez por mês à igreja. Será que esse filho vai crescer com um senso de responsabilidade e compromisso? E aí quando chega na adolescência, esse jovem, ele não quer vir à igreja. É óbvio que ele não quer vir à igreja. Ele nunca foi criado nesse ambiente, ele não andou nesse ambiente. É uma luta para abraçá-lo, né? Somos estranhos para ele, somos esquisitos, não ouvimos o que eles ouvem, não cantamos o que eles cantam, não dançamos o que eles dançam. Não é verdade o que eu estou dizendo? E a gente tem lutado, irmão. Eu vi lá no acampamento do Plugados a luta e a batalha que foi para levar 300 jovens lá para serem marcados, mas a bênção também foi, porque alguns tiveram compromisso. Nesse tempo que nós estamos aqui, eu creio que Deus está falando conosco sobre isso. Eu vou honrar o compromisso, eu vou honrar, porque logo depois que ela canta essa parte, ela vai cantar uma outra parte no versículo 18, que diz assim: o povo de Zebulon e Naftali arriscaram a vida. Você não está entendendo? Ela contou de 3 pessoas que ficaram indiferentes, sem compromisso, envolvidos com as suas coisas. Depois ela virou e falou assim, mas teve uma galera lá, teve um povo lá, que se levantou, arriscou o pescoço, apanhou, recebeu reclamações, flechadas, ataques, espadadas, mas ela estava fazendo o que Deus mandou fazer. Eu não sei você, mas eu não quero ser da tribo de Rubem hoje, ficar preocupado com as minhas coisas. Não quero ser da tribo de Azer e ficar, uau, olha onde eu cheguei, olha a praia que Deus me deu. Eu quero ser daquele tipo de gente que está disposto a arriscar pelo Senhor, a fazer o que Deus está mandando você fazer, a se encher do Espírito, a se encher da graça de Deus, a se encher da unção do Espírito Santo de Deus. Que Deus derrame essa graça sobre sua vida, meu irmão. Gente que luta pela sua casa, gente que luta pela sua família, gente que luta pela sua casa e pela casa dos outros, né? Porque gasta tempo. Gente que luta pelos seus filhos, mas luta pelos filhos dos outros, que está lá ensinando os filhos dos outros. Gente que luta pela sua vida espiritual, mas luta pela vida espiritual dos outros. Arrisca o seu pescoço. Não tem medo, querido, da resistência do diabo, não tem medo da fúria do inimigo. Ele se posiciona. Há uma unção de autoridade de Deus. Escute, há uma unção de autoridade de Deus vindo sobre você que se arrisca, sobre você que acredita, sobre você que busca, sobre que você fala, mais, eu quero mais de Deus, quero mais de Deus.
quero mais. Eu entro na brecha, eu construo um muro, eu ponho meu pé na água, eu entro na batalha, eu dou 7 voltas no muro, porque eu sei que Deus pode fazer mais. Quantos creem que Deus pode fazer mais? Aqui dá glória a Deus, meu irmão. Eu não estou dizendo que você não pode curtir o que Deus te deu. Eu acho isso maravilhoso. Mas você precisa ter equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio, você vai gerar uma família desequilibrada, vai gerar filhos desequilibrados. Você precisa ter equilíbrio. Precisa ter equilíbrio, precisa ver a glória de Deus. Tem que ter gente aqui hoje que vai falar que nem o Anésio falou de manhã, como Moody. Ainda não houve no mundo alguém que se entregasse totalmente ao Senhor. E o camarada pula e diz: eu vou ser essa pessoa. Eu vou ser esse guerreiro de Zacar. Eu vou ser esse guerreiro de Zebulon. Hoje Deus está repreendendo esse espírito de Rubenita, Deus está repreendendo esses espíritos de Azé, e Ele está colocando em você um espírito de autoridade, um espírito de guerreiro, um espírito de Zacar. Dizer: ei, eu vou arriscar o pescoço, mas eu vou ver Deus abrindo porta. Eu vou arriscar o pescoço, mas eu vou ver gente sendo batizada com o Espírito Santo. Eu vou arriscar o pescoço, mas eu vou ver transformação de Deus. Tem muita coisa aí que está perdendo tempo, está tomando tempo na nossa vida, das obrigações dentro da igreja. Por exemplo, a gente fica preocupado com finanças, fica gastando 1h30 para falar de dízimo, e nós estamos perdendo a missão. A missão é ver gente sendo transformada. É isso que Deus quer fazer nesse lugar. Deus quer transformar pessoas. E eu quero saber uma pergunta aqui. Tem gente aqui que está cheia desse espírito de Zacar aqui, dizendo assim: eu arrisco a minha cabeça, eu faço o que Deus está mandando, eu obedeço, eu persevero, eu multiplico, eu continuo, porque Deus tem vitória, e eu vou viver a vitória que Deus tem. Deus tem vitória. Sabe, eu fico pensando naquele cântico que fala assim: quando a gente foi atraído pela sarça. Eu fico pensando nisso. Eu fico pensando que quando você entende essa batalha, você entende essa guerra, é como se Deus chegasse para Moisés, e como aconteceu, e foi atraindo Moisés com a sarça. E Moisés talvez nem imaginasse que ele ia arriscar a cabeça dele tantas vezes ali diante de Faraó. Mas ele foi atraído. Tem gente aqui que foi atraído pela sarça. Tem gente que foi atraído. Tem gente que tem esse espírito de autoridade na sua vida. Sua casa vai mudar, sua família vai mudar. Você vai colocar, sabe, é muito mais fácil no dia de hoje, é você dizer: não, eu tenho que ser feliz, eu vou abandonar minha família. Já ouviu isso? Já ouviu gente falar isso? Eu tenho que ser feliz, eu desisto. Eu deixo meu filho fazer o que ele quer, porque eu não quero que ele fique revoltado. Não, meu irmão, teu filho precisa de limites, você precisa colocar limites, você precisa entender que limites provam que você o ama. Se não tem limite, não tem amor. Sabe aquela história do marido que não tem ciúmes da esposa nenhum? Zero. Chega uma hora que a esposa fala: será que esse cara me ama mesmo? Eu estou falando que ser ciumento é bom. Tem ciúmes doentios. Eu estou dizendo que às vezes é legal você chegar para a tua esposa e falar: que roupa é essa que você está vestindo aí? Eu sou uma pessoa que não tenho muitos ciúmes. A Lupe sabe disso. A Lupe mudou de lugar. Eu não sei muito. Não, eu não tenho muitos ciúmes. Mas às vezes quando eu percebo que eu estou demais sem ciúmes, eu dou uma... Quem está entendendo o que eu estou pregando? Que negócio é esse, mulher? Onde você está indo? E eu vejo que ela gosta. Ela fala: você quer saber onde eu vou? Você quer saber onde eu vou? Eu falo: quero, lógico. Ou seja, Deus tem que colocar sobre nós esse espírito de guerra, de vencer, de lutar. Vou lutar, vou vencer. Ninguém vai me deter. Você entende isso que eu estou dizendo? Meu irmão, tem muitos Rubenitas, tem muita gente aí parado como Azé. Eu fui abençoado, prosperei, agora eu vou ficar curtindo na praia. Não, você vai guerrear. Vai guerrear pela sua casa, vai guerrear pelo plano de Deus na sua vida. Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Louva, quero ver. Eu poderia estar você podia estar na praia em agora. qualquer outro lugar. Você podia estar... Mas tua graça me atraiu. Quantos foram atraídos aqui? Tua presença me atraiu. Tentei me esconder. Mas não dá para se esconder. Com medo
escuta o que você está Mas dizendo. tua glória me Glória, glória, glória. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Vem adorar. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais que mil. Aleluia. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória um dia. vale mais que Você ficou com medo de se envolver, pensando que não ia ser feliz. O texto está falando para nós, escute isso, o texto está falando para nós, que enquanto alguns estavam fazendo dinheiro, obrigações, resolvendo as coisas, curtindo a praia, outros estavam guerreando. E a Bíblia vai dizer para nós que Naftali estava lutando ali, estava guerreando. E Deus falou no meu coração, você tem que fazer uma escolha. Se você quer cumprir as suas obrigações ou se você quer fazer parte da minha história. Deus está chamando gente para fazer parte da história. Enquanto alguns estão na praia, não estão fazendo parte da história, mas você está aqui hoje adorando, louvando, atraído, porque você faz parte da história. Ah, meu irmão, eu não sei se você crê nisso, mas eu creio que nós estamos adorando a Deus aqui nesse lugar. Vidas estão sendo transformadas, estamos guerreando, estamos lutando, estamos repreendendo, estamos expulsando, mas nós estamos fazendo parte de uma história maior, a história do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ah, é por isso que estamos na portaria, é por isso que estamos na cafeteria, é por isso que estamos com as crianças, porque nós estamos guerreando. Você precisa descobrir quem você é nessa história, quem você é. Você é aquele que está na praia, você é aquele que está preocupado com seus navios, você é aquele que está envolvido nas discussões e nos problemas, ou você é aquele que está fazendo história, ou você é aquele que está escrevendo a história de Deus, ou é você que está semeando a história de Deus. Deus nos chamou para fazer parte da história. Eu sei. Você pode curtir a tua praia, você pode curtir as suas coisas, os seus navios, mas você precisa descobrir isso. Talvez você esteja perdendo tempo de fazer parte de uma história maior. Você está perdendo tempo de fazer parte de uma história. Eu tenho noção do que eu vou falar. Eu tenho noção que se eu trabalhasse secularmente, eu creio nisso, aonde Deus me colocou, aos 24 anos, já dono da minha própria empresa, diretor de finanças, Deus ia me dar muito mais recursos financeiros hoje se eu estivesse lá, mas eu não estaria fazendo parte de uma história, mas eu estou aqui na Aquiles, e Aquiles está fazendo história nesse lugar, Aquiles está fazendo história nesse lugar, e Deus nos chamou para fazer história. Deus não me chamou para ouvir o barulho do dinheiro, para ouvir o som dos recursos. Deus nos chamou para fazer história. Quem é você? Você é
aquele que Deus chamou para fazer história. E se Deus está chamando você para fazer parte da história das vitórias do Deus Todo-Poderoso, dá um brado nesse lugar. Só os que fazem parte. Aleluia. Você faz parte da história. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Deixa Deus fazer história aqui hoje nesse culto. Não se apaga. Vamos fazer história aqui, irmão. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. É que essa alma dessa boca não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta a glória vale mais que mil. É que essa Essa pegou fogo e não se consumiu. Escute. Vocês podem voltar para amanhã para a escola e fazer parte do grupo, da tribo da escola. Ou vocês podem fazer história. Deu para entender o que eu estou dizendo? Vocês podem chegar lá e entrar em todas as conversas que eles falarem e ser mais um. Ou vocês vão chegar lá e vão fazer história e falar: eu conheço um Deus. Eu conheço um Deus. Eu conheço um Deus que faz mudanças na nossa vida. Eu não sei você, mas eu quero fazer parte da história de Deus. Sabe, histórias loucas assim, que faz assim na minha mente. Puf, um braço que surge. Eu sei lá como isso acontece, mas eu quero fazer parte. Deu para entender ou não? O irmão falou para mim assim: o braço só tinha mãozinha, cresceu. Eu fiquei pensando, fiz assim na minha cabeça. Pum, como é que foi isso? Eu não sei, mas eu quero fazer parte. Eu quero fazer. Aqueles que querem fazer parte da história do que Deus está fazendo aqui, levanta a tua mão e diga que está aqui. Quem é você nessa história? Ah, você talvez tenha tido muito tempo um Rubenita. Talvez você tenha sido muito tempo aí alguém que fica aí pensando, discutindo: eu não concordo, eu não gosto desse pastor, eu não gosto dessa igreja, eu não gosto das igrejas. Ou você vai fazer história e você vai dizer: ei, Deus vai usar a minha vida, Deus vai usar. Eu vou para aquela classe, eu vou para aquela sala, eu vou para aquele 2K, eu vou para aquela liga. Deus vai fazer história através da minha vida, através da sua vida. Aqueles que sentem o chamado de Deus para fazer história, escute. Não é fácil fazer história. Às vezes você vai ter que recusar algumas coisas. Vocês vão ter que recusar um monte de coisas para fazer história. Tem uma série de coisas que você vai ter que abrir mão. Aí você podia falar: não, eu podia ganhar muito mais, eu podia ter muito mais oportunidades. Eu não importa. Quantas vezes eu pensei nisso na minha vida? Eu falava assim: ah, Senhor, se eu tivesse continuado na minha empresa, se eu tivesse continuado no meu trabalho, aonde eu estaria? Eu não estaria fazendo história. Deus me chamou para fazer história. Talvez você vai ganhar menos, talvez você vai ter menos recursos, talvez você não vai viajar toda hora, mas você vai fazer história. Deus vai mudar a vida das pessoas. E aqueles que Deus chamou para fazer história aqui, dá um brado nesse lugar, glorifica o Senhor. É isso, é isso. Aleluia! Oh! Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Um dia me atraiu. meu coração. Que um dia conta a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e E o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta a glória, um dia conta a glória vale mais que mil. Aqueles que foram para a batalha com Débora foram embaixo de um espírito de unidade.
Eles foram crendo na promessa de Deus, na liderança profética, naquilo que Deus queria usar a vida de Débora, e eles tomaram posse e foram seguindo. E é interessante que Deus tem falado comigo isso. Deus usou o pastor Daniel na ceia para falar. A gente nem tinha conversado nada. Deus precisa derramar esse espírito de unidade sobre nós, meu irmão. É sobre esse espírito de unidade que as coisas vão acontecendo na nossa vida. Deus precisa trazer isso sobre nós. Não é o meu, o seu, a sua, é a nossa. É aquilo que Deus está derramando sobre nós, no corpo, na graça, na bênção. É assim que a gente vence batalha. É assim que a gente vence batalha. E eu fico às vezes preocupado, porque eu sou aquele cara que quero que todo mundo vá junto, sabe? Eu quero abraçar todo mundo. E Deus nesse texto falou para mim, toda batalha vai ter os seus indiferentes, toda batalha vai ter aqueles que vão estar preocupados com outras coisas, mas eles não vão definir o resultado da tua batalha. O que vai definir o resultado da tua batalha são aqueles que eu colocar embaixo do espírito de unidade com você. Aqueles que vão dizer, olha, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos se unir. Nós vamos deixar de lado algumas coisas que até é o nosso direito, a nossa obrigação para viver. Então a minha oração é que hoje Deus derrame sobre você esse espírito de unidade agora. Tem muita gente aqui que está cáustica, está esgotada, está pesada, porque ele não consegue se unir a nada. Consegue entender o que eu estou dizendo? É muito difícil você viver num ambiente onde você não consegue se unir a nada, nem a ninguém, nem tem alguém que você possa dizer, ore por mim, me ajuda aqui. Você começa a ficar seco, você começa a ficar angustiado, porque a batalha é muito grande que nós passamos. O inimigo não para, ele não dorme, meu irmão, ele não deixa você quieto. Então você não consegue se unir. E hoje eu quero denunciar isso, esse espírito que está impedindo você de se unir. Quebra agora isso na tua vida, meu irmão. Talvez seja o medo, talvez seja a preocupação, talvez seja as tristezas, talvez seja a decepção. Eu tenho aprendido que quanta coisa incrível acontece. Alguns pastores que pregam aqui, por exemplo, eu não concordo com todas as doutrinas, consegue entender? Temos diferenças doutrinárias, algumas mais, outras menos, mas eu consigo enxergar que Deus está unindo algo para fazer algo maior, meu irmão. Não é assim que Deus trabalha na nossa vida? Por exemplo, eu conversando com alguns falam assim, eu sou calvinista, outros falam, eu sou armeniano, e começa uma discussão. Eu falo, gente, eu quero ver o que Deus quer fazer, porque o meu inimigo não é você, meu inimigo não é a sua doutrina, meu inimigo é aquele que se levanta contra as almas, é contra ele, é sobre ele. Então Deus tem que derramar essa unidade sobre o povo. E eu sei, algumas pessoas aqui já estão assim, pastor, que culto demorado. Eu entendo, você está cansado, eu também estou aqui, mas Deus mandou eu falar isso para você. Deus tem que derramar um espírito de unidade sobre a sua vida, meu irmão. Não existe a unção só para você. A unção está no corpo, e o corpo são as pessoas. Cadê o corpo aqui? Deus nos deu uns para os outros aqui. Deus nos deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não é isso que a Bíblia diz? E Deus nos deu uns para os outros. Ou seja, Ele nos deu para que nós pudéssemos dar um. Você não é apóstolo só para você, você não é profeta só para você. Eu vou profetizar para mim, assim diz o Senhor. Hoje eu vou chegar em casa e comer uma pizza. Não, meu irmão, você é um profeta para alguém. Não é assim que você é, meu irmão? Porque Deus nos deu um para os outros aqui. Deus tem que derramar esse espírito de unidade sobre as nossas vidas hoje. Então levante sua mão aqui e diga comigo, eu estou quebrando esse espírito de divisão que entrou na minha vida. Eu rejeito, porque eu quero viver a bênção da unidade, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aqui, meu irmão. Aleluia. Isso é todos por um. Isso é todos por um. É a gente viver a bênção da unidade.
gente que Deus levantou com sabedoria, Deus levantou com conhecimento, gente que levantou com, como a gente viu essa semana lá no podcast Os Montes, gente que está governando o monte das finanças, o monte da educação, o monte da vida religiosa ali, da igreja. Deus vai colocando a gente tudo junto embaixo dessa unção, porque Deus nos deu um para os outros, para que a gente pudesse ser abençoado. Então você precisa rejeitar esse espírito de divisão que está no seu coração, esse espírito de eu não consigo, eu não recebo, eu não aceito, eu não ouço, falou para mim, eu fecho os ouvidos, é ele que está pregando, eu não escuto. Precisa quebrar isso na tua vida, meu irmão, porque se não quebrar esse espírito de divisão, você não vai conseguir guerrear, você não vai conseguir vencer. Quantos entendem que eu estou pregando aqui, meu irmão? Eu sei o que eu estou falando, isso entrou no meu coração no começo do meu ministério. Eu fui rejeitado, fui expulso, fui colocado para fora. As igrejas não queriam que fosse uma igreja, mais uma igreja aqui, ninguém queria apoiar. Entrou um espírito no meu coração, diz assim, não, eu sou melhor, eu não preciso de ninguém. Até um dia que eu percebi que isso é um espírito de orfandade. Você se sente órfão, consegue entender? Então você não tem ninguém que você possa se apoiar. Não tem proteção, não tem paternidade, não tem amizade, é só você, depende de você. Um dia Deus falou para mim, isso é porque você quer. Não, você não entendeu. Isso é porque você quer, porque você aprendeu assim. Porque eu coloco pessoas na sua vida para abençoar, mas você não consegue escutar. Eu coloco amigos para você caminhar com você, e você não consegue ser amigos. Por quê? Porque você aceitou esse espírito de divisão dentro do seu coração. Mas Deus está quebrando esse espírito, porque aí eu entendi. Ele deu uns para, escute, Ele deu uns para, Ele deu uns para pastores, evangelistas e mestres, para que o corpo fosse edificado, a fim de que a gente não fique balançando pelos ventos aí de doutrina, porque Deus nos deu gente aqui, e hoje Deus está dizendo para mim, chega desse espírito de divisão na sua vida, chega desse espírito de confusão na tua vida. Outro dia eu vi uma pessoa falando uma coisa que me deixou assustado. Ela disse, uma pessoa disse para outra, ela disse, olha, nós podemos sair daqui, mas todo lugar que a gente sai, todo lugar que a gente entra, você vai e faz a mesma coisa. Que forte isso, você entendeu o que ela disse? Uma pessoa, eu só escutei, eu não falei nada. Toda vez que você entra num lugar, você faz a mesma coisa. E se a gente entrar no outro lugar, você vai fazer igual. Por quê? Porque entrou algo no coração. Precisamos quebrar isso, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu acho que você precisa receber essa palavra. Sim. Eu sei que você está pensando, não, mas eu não tenho esse espírito de divisão, eu não tenho. Querido, olha quanta gente hoje reproduz no outro lugar exatamente o que fazia no anterior. As mesmas confusões. São outras pessoas, mas as brigas são as mesmas. Entende? As pessoas não são iguais, mas as brigas são as mesmas. Por quê? Porque entrou isso no seu coração. Esse espírito de orfandade, você é sozinho, você pensa diferente. Não, meu irmão, tudo bem que você pensa diferente, eu te respeito, mas você precisa entender o que Deus quer fazer na tua vida hoje. E tem coisas que você não consegue fazer, tem batalhas que você não vai vencer, se você não se submeter, se você não ouvir, se você não receber pessoas que estão aí em autoridade, em outras áreas da sua vida, que vão ministrar para você. Então eu não sei se você está pronto, mas eu estou pronto. Eu não quero viver com esse espírito de rejeição, esse espírito de orfandade, esse espírito de divisão. Eu quero viver com aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Eu quero lutar e vencer, eu quero plantar e colher as bênçãos de Deus na minha vida. Então, se você crê no que eu estou pregando aqui agora, e você precisa repreender esse espírito de divisão aí, levanta a tua mão aí, não tenha vergonha não. É uma batalha, é uma dor. Você já foi ferido, você já foi machucado, você já confiou e foi enganado. Agora você virou uma pessoa que critica, você virou uma pessoa que murmura, você virou uma pessoa que reclama, você virou uma pessoa que se acha espiritualmente superior a todo mundo. Eu não sei o que entrou no seu coração. O que eu sei é que Deus está dizendo: quero derramar uma unidade nesse lugar. Precisa repreender esse espírito de divisão. Não é a minha briga, não é a minha batalha. Eu estou na minha praia. Deus está dizendo: não, você não entendeu. Estamos todos numa mesma batalha. Estamos numa mesma guerra. Você que está com a sua mão levantada, diga aí: em nome de Jesus, eu estou repreendendo esse espírito de divisão. Haverá unidade, haverá força, haverá sinergia, haverá criatividade, haverá portas abertas pela unidade. Em nome de Jesus, glorifica, adora, exalta, meu irmão.
queimar. Louva, louva. As águas não vou afundar, pois estás comigo. Segura na mão do irmão que está ao teu lado agora, em unidade aí. Não estou sozinho. Olha para ele aí e diz: eu preciso de você, Estou irmão. guardado. Tem coisas que Deus vai fazer na minha vida através de você. É. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou Quero ouvir. guardado por quem nunca perdeu batalhas. Teu nome é Jeová Jireh. Levanta a mão desse irmão aí, ó. De novo. Levanta a mão dele assim, ó. Segura a mão dele no alto. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte Segura a mão desse irmão aí. Não deixe ele fraquejar. Não deixe ele fraquejar. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade não, e o vento forte não. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Aleluia. Quero terminar assim. Essa semana, Deus tem um cântico na sua vida. Essa semana você lutou, perseverou, guerreou, multiplicou. Deus tem cânticos para nós. Deus tem cânticos novos. Músicas que você ainda não cantou, você vai cantar. Cânticos de vitória estão chegando na sua vida. Nessa cântico você vai lembrar de algumas pessoas que não acreditaram em você. Talvez você lembre de gente que não apostou naquilo que você ia fazer, sabe? Tipo, eu tenho certeza que você vai vencer. Tem gente que falou, não, eu não acredito em você. Não importa, porque isso não tem nada a ver com a vitória que Deus tem para você. Isso não tem nada a ver com aquilo que Deus quer fazer. Eu aprendi algo na minha vida. Tem gente que não vai acreditar no que Deus vai fazer. E isso é engraçado, porque às vezes tem gente que está aqui e não acredita no que Deus está fazendo. Tem gente que não está aqui, que vem aqui e fala, olha o que Deus está fazendo. Isso me deixa confuso. Deixa confuso você também. Mas Deus traz vitórias para nós. E aquele cântico de tristeza, aquele lamento que você vem cantando aí 3, 10, 15 anos, vai sair da tua boca. E vai entrar um cântico de vitória nesse lugar. Porque você vai começar a enxergar que Deus repreendeu a indiferença, Deus repreendeu essa falta de compromisso, Deus repreendeu esse espírito de divisão. Deus tirou de você esse sentimento de orfandade. Ele te colocou dentro dessa unção, sabe? Quando eu pedi para você levantar a mão, o que eu estava vendo na minha mente é aquela passagem quando Moisés está guerreando.
E vem Uri e Arão e segura a mão dele assim, levantada, enquanto Moisés está com a mão levantada, porque eles estão segurando, o povo está ganhando, sabe? E é isso que eu creio que Deus está fazendo. Você segura a mão do teu irmão e ele está querendo cansar, ele não está aguentando, mas você não, levanta a mão que Deus tem vitória. E Deus traz esse cântico na nossa vida. Eu não sei qual vai ser o meu essa semana, mas eu tenho um cântico que Deus vai trazer para mim. Deus tem um cântico que vai trazer para mim. Diga aí, eu estou recebendo de Deus um cântico novo. Você já cantou tanta música triste, você já cantou tanta música de derrota, você já cantou tanta música de tristeza, de lamúria, e Deus traz esse cântico na tua vida hoje, dizendo assim, sabe, eu também tenho cânticos de vitória. Eu também tenho cântico de vitória. Eu já cantei muita música triste, já fiz até hinos muito tristes de momentos da minha vida que eu passei. Mas eu creio que Deus tem também cântico de vitória para nós. E a gente não consegue saber como, que jeito, de que maneira, mas a gente obedece, a gente multiplica, a gente persevera, a gente continua sonhando e a gente vai ter um cântico de vitória nas nossas vidas. Você crê nisso? Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Quantos recebem essa palavra na sua vida? Só tem uma parte que eu queria terminar e eu acabei pulando. Eu quero só falar isso, eu vou terminar. O que vem depois da batalha? O que vem depois da batalha? Eu fiquei pensando nisso. Essa semana nós guerreamos. Teve batalha. Quantos passaram por batalha essa semana? Eu essa noite não dormi, você acredita? Eu fui dormir a 1h da quando deu 3h30 da manhã, eu fiz assim, bum. E aí eu comecei a orar, e entrei numa batalha espiritual, uma luta, até as 4h30, 5h da manhã. Aí às 5 apaguei, quando eu olhei às 7 horas já estava na vida para a igreja. Eu falei, Deus, que batalha é essa? Não estou entendendo do nada. Mas eu sei o que vem depois da batalha. O que vem depois da batalha? A vitória. Você crê que Deus tem vitória para você? Levanta a sua mão e diz assim, depois da batalha tem vitória. No teu cântico, como Débora, vai ter gente que te abandonou, vai ter gente que ficou na praia, vai ter gente que esqueceu de você, vai ter gente que não se importou, mas também vai ter gente que Deus colocou na sua vida, que arriscou a cabeça, para que você pudesse chegar onde você chegou e ter a vitória que você precisa ter. Deus, nós cremos que o Senhor tem vitória para essa igreja. Deus, nós cremos que essa campanha foi feita através da tua direção. Vieram os pregadores que tinham que vir, vieram os ministros que tinham que vir, vieram os levitas que tinham que vir, porque o Senhor tem vitória para nós. Você crê nisso, meu irmão? Eu quero terminar assim, levanta bem alto a sua mão e diz assim: a morte venceste, o véu tu rompeste, A tumba vazia agora está. tem vitória, Céu te adora, tem vitória. clama tua glória, os ressuscitaste vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é agora, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome o nome de é, Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Quem é você nessa batalha? Quem é você nessa batalha? Eu creio que Deus está levantando um povo aqui, que arrisca a cabeça, poxa vida, que adora, que se envolve, que rompe as suas dificuldades. Feche os seus olhos um pouquinho.
Eu quero chamar você que está aqui hoje de volta. Talvez você tenha saído, se distraído, se envolvido, se afastado, e Deus está chamando você de volta. Se Deus está chamando você de volta, levanta a tua mão, quero orar com você. Tem alguém voltando para Jesus hoje? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, aleluia. Quem mais? Deus abençoe você aí em cima, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Mais alguém voltando para Jesus? Mais alguém voltando para Jesus? Tem alguém entregando sua vida para Jesus hoje? Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, aleluia. Ei, Deus te abençoe. Glória a Deus. Mais alguém entregando sua vida para Jesus? Se você está entregando sua vida para Jesus, faz um sinal assim com a sua mão, só para eu orar com você. Amém. Lá na arquibancada, ó, sobe alguém lá, ó, lá em cima, lá no meio lá. Ó. Isso, sobe lá, bispo. Lá em cima, lá no fundo, lá, um casal. Deus abençoe ele. Sobe uma moça. Amém. Alguém orou por você aí? Oraram por você que levantou a mão? Chegaram aí? Ah, orou. Glória a Deus. Amém. Queremos ser para vocês esse braço aí, sabe? Quando a mão não está aguentando mais ficar, a gente apoiar vocês. Vocês estão voltando para Jesus, a gente quer segurar vocês, em nome de Jesus. Você quer segurar cansaço, peso, e a gente está lá, segurando os seus braços para a batalha. Vamos orar por esses irmãos e irmãs. Senhor, obrigado por essas vidas que voltam para os teus caminhos, Senhor. Que eles sejam abraçados nesse lugar, amados nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana de graça e paz, e tudo quanto fizer, prosperará, em nome de Jesus, amém? Só para a gente terminar. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vives lá. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Que a graça do Senhor esteja sobre você, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor resplandeça o teu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Deus abençoe, vai na paz, querido. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.